Fala, nono ano! No vídeo de hoje nós vamos, além de reduzir os termos semelhantes, nós vamos simplificar os radicais. Então nós vamos bater o olho para esse item A e vocês vão pensar, não dá para fazer nada aí, porque os radicais não são semelhantes. Mas para você afirmar isso, primeiro você tem que simplificar os radicais. Aí sim, depois se os termos não forem semelhantes, ok. Mas primeiro você tem que simplificar. Então, olhei para cá, o 18. A gente já viu nas aulas passadas a raiz de 18 simplificada, mas vou fazer aqui novamente sem problema. E também vou fazer aqui a raiz de 50. Então, vou começar ali com o 18. Primeira coisa que vocês vão fazer, fatorar. Então, peguei o 18. 18 dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Isso significa que o 18 ele é igual ao 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes esse 2. Pronto. Então, no lugar do raiz de 18, eu coloco agora isso daqui. Então, nós vamos ficar com raiz de, olha só, no lugar do 18, 3 ao quadrado vezes 2. Mais o 4 eu vou repetir, que ele já está fora da raiz, vezes a raiz de. Agora eu vou fatorar o 50. Então, fatorando 50, a gente tem 50 dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5 mesmo. 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Isso significa que o 50 ele é igual ao 5 ao quadrado vezes 2. Então, olha só, no lugar do 50 agora, eu vou colocar ali o 5 ao quadrado vezes 2. Pronto, então espero que vocês tenham entendido essa parte da fatoração. Vou apagar isso daqui agora para a gente prosseguir embaixo. Então, a gente vai ter o quê? Como é que a gente simplifica isso? Eu vou olhar para o expoente e para o índice. Qual é o número que está aqui, que não está aparecendo? É o 2, né? Então, eu vou simplificar esse 2 com o índice. A gente vai ficar, então, com o 3 do lado de fora. Então, 3 está do lado de fora. Eu não fiz nada com esse 2, então eu vou repetir. A raiz de 2. O 2 continua dentro da raiz. Mais o 4, que multiplica. Agora eu vou simplificar, ó. Esse 2 com a raiz. Então, o 5 vai para fora. Então, a gente vai ter 5 vezes o 2 ficou, né? Esse 2 aqui não saiu. Então, vezes a raiz quadrada de 2. Então, essa linha é igual a essa é igual a de baixo, e essa daqui vai ser igual a... Aqui eu simplifiquei, ficamos com o 3 raiz de 2. Aqui falta fazer uma conta. Eu tenho que fazer esse 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Vezes raiz de 2. Olha só. Reduz os termos semelhantes. Agora nós temos os termos semelhantes. Eu tenho aqui o radicando, que é 2. Os radicandos são iguais. E os índices aqui, ó, também são iguais. Então, o que eu faço agora? O que a gente aprendeu na aula passada. Eu vou somar o 3 com 20, 3 mais 20, e vou repetir aqui o raiz de 2. Então, nós vamos ter 23 vezes raiz de 2. Pronto, o que a gente acabou de fazer? Simplificamos os radicais, aqui, ó. Então, nessa passagem aqui a gente simplificou, e depois nós reduzimos os termos semelhantes. Vamos então para o item B para a gente exercitar isso daí. Vamos simplificar e reduzir, não é isso? Então, primeiro simplificando, vamos pegar o 27 e fatorá-lo. Então, a gente vai ter aqui o 27, dá para dividir por 3, e aí vai dar 9. 27 dividido por 3, 9. 9 dá para dividir por 3, vai dar 3. 3 dá para dividir por 3, vai dar 1. Então, a gente tem que o 27... ele é igual a 3 ao quadrado vezes 3. Ah, professor, por que não escreve logo 3 ao cubo?
Porque eu estou sempre me orientando pelo índice da raiz. O índice ali é 2, então eu vou agrupar de 2 em 2, ok? Então por isso que eu escrevi um 3 ao quadrado aqui. Vou logo fatorar esse 12. O 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. Dá para dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2, 3. Dá para dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. Então a gente tem que o 12 ele é igual ao 2 ao quadrado, 2 vezes 2 aqui, ó, 2 ao quadrado vezes o 3. Agora eu vou substituir o que eu tenho lá. Aqui eu tenho 10 que multiplica a raiz quadrada de 27. O 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Menos esse 3 eu repito, que eu não fiz nada com ele, a raiz de 12. O 12 é o 2 ao quadrado vezes 3. Então aqui eu escrevo 2 ao quadrado vezes 3. O que eu faço agora? Vou simplificar. Então, eu vou simplificar esse 2 com esse índice e vou simplificar esse 2 com esse índice também. O que vai acontecer aqui? O 3 vai para fora, não é isso? Então, eu vou ficar com esse 10 que já estava, vezes o 3 que foi para fora da raiz, vezes ainda a raiz do 3 que ficou. Um 3 foi para fora, que é esse aqui, mas esse 3 ficou. Menos esse 3 que já estava aqui, esse 2 foi para fora, então ele está aqui fora da raiz, mas esse 3 ficou na raiz. Então, vezes a raiz quadrada de 3. Agora é só fazer as continhas, né? A gente tem aqui, ó, 10 vezes 3, 30. 30 que multiplica a raiz de 3, menos 3 vezes 2, 6. 6 que multiplica a raiz de 3. Olha só, encontramos os radicais semelhantes, que a princípio parecia que não tinha nada aqui que desse para reduzir, mas tem. Então eu tenho aqui, ó, esse radicando, que é 3, e tem os índices iguais. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o raiz de 3 em evidência e fazer a conta com 30 menos 6. Quanto é que vai dar isso daí? 30 menos 6, 24. Então, 24 raiz de 3. Pronto, nós simplificamos e reduzimos os termos semelhantes. No item C, nós temos 5 raiz cúbica de 16 mais 7 raiz cúbica de 54. Então, eu vou fatorar o 16 e vou fatorar o 54. Então, fatorando o 16, a gente tem que 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Isso significa que o 16 é igual a... Vou separar os fatores me orientando pelo índice. Então, se eu tenho 3 aqui, eu vou pegar 3 números, agrupar de 3 em 3. Então, eu peguei esses 3 aqui, ó, a gente fica com 2 ao cubo. Então, vou escrever aqui, 2 ao cubo vezes o 2 que sobrou. Agora eu vou fatorar o 54. Então, 54 dá para dividir por 2. 54 dividido para 2 é 27. 27 dá para dividir para 3, que dá 9. 9 dá para dividir para 3, que dá 3. 3 dá para dividir para 3, que dá 1. Então, aqui eu tenho que o 54 é igual a 2 que multiplica 3 ao cubo. Agora eu vou substituir lá. Então, aqui a gente vai ter o 5 vezes a raiz cúbica do 16. O 16 eu vou escrever como 2 ao cubo vezes 2. Então, 2 ao cubo vezes 2. Mais o 7, que multiplica a raiz cúbica do 54. O 54 fatorado ele é 2 vezes 3 ao cubo. Então, 2 vezes 3 ao cubo. Entenderam isso daqui? No lugar do 16, escrevo dessa forma, que também vale 16. No lugar do 54, escrevo dessa forma, que vale 54. Então, eu vou agora simplificar. O
Quem que vai sair da raiz? Esse 2. Posso simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Então, a gente vai ficar com 5 que já estava, vezes o 2 que saiu, vezes a raiz do 2 que ficou, a raiz cúbica. Mais ainda, o 7 vezes... Quem é que vai sair aqui? Vai sair o 3, porque eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Então, esse 3 saiu, vezes a raiz cúbica de 2, porque o 2 ficou. Então, eu já estou falando mais rápido. Saiu, ficou... Já fiz a divisão completa aqui, porque eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, se ficou perdido aqui nessas passagens, dê uma olhada nos vídeos anteriores, ok? Então, continuando, 5 vezes 2 dá 10. E aqui a gente tem a raiz cúbica de 2. Mais 7 vezes 3 dá 21, vezes a raiz cúbica de 2. Olha só, os termos semelhantes, os radicais semelhantes apareceram. A gente tem radicando que vale 2, ou seja, nos dois casos radicando são iguais, e os índices valem 3. Nos dois casos, os índices são iguais. Então, o que eu faço? Coloco esse fator em evidência. Teremos, então, o 10 mais o 2, que multiplica a raiz cúbica de 2. E isso dá quanto? Dá 12. 10 mais 2, 12. Então, isso aqui é 12 vezes a raiz cúbica de 2. Ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula com a questão 2 da página 100 resolvida. Então, até lá, tentem fazer, ok? Até a próxima.